Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês como que faz a configuração do IAM Identity Center, né, mais conhecido aí como Single Sign-On, sincronizando as contas do Azure AD ou Azure Entra ID com a sua conta AWS, tá? Basicamente, para que serve isso, né? Imagina que você tem o seu ambiente ali no Azure AD, seja ele criado os usuários diretamente pelo Azure AD, ou são usuários que são sincronizados pelo seu AD local, né, com AD Connect, e você precisa logar também no seu outro ambiente da AWS, só que você tem suas contas no Azure AD e quando você vai acessar o AWS, você precisa também criar outras credenciais, né? Então você cria usuários no Azure, outros usuários na AWS. E essa funcionalidade aqui basicamente vai fazer o quê? Ele vai utilizar os seus usuários do Azure AD para acessar a AWS. Dessa forma você vai ter um ponto só de gerenciamento das suas credenciais, não precisa ficar gerenciando em dois lugares diferentes, né? Então, basicamente, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar da sua conta na AWS, né? Justamente para você fazer a criação aqui do recurso de IAM Identity Center. E você vai precisar também ter a sua conta no Azure, seu tenant, para você fazer a criação do Enterprise Application que vai fazer toda essa sincronização, tá bom? Bom, primeiramente, o que vai ser preciso fazer de configurações? Para você fazer a configuração do lado do Azure, você precisa ter uma permissão que eu já dei aqui em um dos usuários. O usuário, no caso, é esse usuário aqui que eu vou utilizar para fazer essa configuração. Então vejam que ele está com esse permissionamento, que é Cloud Application Administrator, né? E por que eu estou mostrando isso? Quando você vai fazer esse tipo de configuração em algum cliente, pode ser que ele não dê um usuário global admin para você fazer esse tipo de configuração, né? Normalmente ele sempre vai para aquele lado do Zero Trust, né? Dar o mínimo de permissão necessário para fazer esse tipo de configuração. Então aqui nesse caso, se ele criar um usuário para você com essa permissão de Cloud Application Administrator, já vai ser o suficiente para fazer essa configuração, tá? Então eu tô aqui na minha conta de mim, eu vou mudar para essa conta aqui para a gente continuar a configuração. Bom, beleza, eu já estou logado com aquele outro usuário, tá? Estou aqui no meu Microsoft Entra, o antigo Azure AD. E primeiramente eu vou entrar aqui em Enterprise Applications. Aqui já tem alguns Enterprise Applications que eu tenho configurado, né? No caso eu vou criar um novo. E o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar justamente aquilo que eu tenho no meu portal da AWS, que é o IAM Identity Center. Inclusive ele vai vir com esse nome todo aqui exatamente, tá? Então eu vou vir aqui, vou procurar ele. E ele é esse carinha aqui. Eu vou clicar. Se você quiser dar um nome diferente para ele, ou pode deixar esse nome padrão aqui também. Isso daqui é mais para visualização mesmo, tá? Então eu vou criar aqui meu Enterprise Application. Bom, uma vez que o Enterprise Application está configurado, ele vai aparecer essa tela aqui, que são as configurações do seu Enterprise Application, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, para você conseguir fazer essa conexão entre Azure e AWS, você precisa fazer algumas configurações dos dois lados, tá? Beleza. Só que antes de você definir todas essas configurações, você precisa pensar quem vai precisar ter acesso ao quê, né? No caso, quais os usuários do meu Azure AD vão precisar ter acessos lá no meu ambiente de AWS. Então, por exemplo, quando você entra aqui no seu Enterprise Application, tem esse setor aqui de User in Groups, onde você pode definir quais serão os usuários que vão ter permissões lá, tá? Eu
vou entrar aqui no na minha AWS. Eu vou mostrar aqui rapidamente só a parte de IAM, que é basicamente a parte onde você configura o seu credenciamento, né? Só vou passar aqui, opa, deixa aqui. Mostrar um pouco aqui das policies, tá? As policies seriam equivalente aos permissionamentos do Azure, que são os RBACs. Então, basicamente, na Azure você tem três principais permissionamentos, né? Que é o owner, o usuário que pode fazer tudo, né? Pode criar usuários, pode modificar recursos, pode ler recursos, pode fazer tudo. Tem o contributor, ele é semelhante ao owner, né? Ele pode fazer basicamente todas as operações ali de leitura e escrita dentro dos recursos, porém ele não pode dar permissões para outras pessoas, tá? E abaixo disso tem o read only, que é justamente um usuário ali de visualização, né? Então, comparado aqui à AWS, o owner seria esse administrator access. Então esse daqui é o usuário supremo, né, que consegue fazer todos os tipos de operações, inclusive dar permissões, né, criar outros usuários. Semelhante ao contributor da Azure, a gente tem o Power User Access. Então esse é um usuário que ele consegue fazer todas essas operações de leitura e escrita dentro dos recursos, né? Mas ele não consegue dar permissão para outros usuários também. E a gente tem o Read Only também. Na verdade tem vários Read Onlys aqui, né? Você vai olhar todos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E tem esse aqui, Read Only Access, que ele tem o permissionamento de somente leitura em vários recursos diferentes. Desses três tipos de permissionamentos, você consegue também configurar eles para cada tipo de recurso diferente, né? Mas isso é um papo para outro vídeo. No caso, o que eu vou fazer aqui nessa sincronização de permissionamento, né? Eu quero que o meu Azure AD, no caso já criei alguns grupos aqui, tá? Então, por exemplo, eu criei aqui o grupo de Administrator User e o grupo de Power User, tá? Administrator User que seria o owner e o Power User que seria o contributor. Então eu vou adicionar esses dois grupos. No caso aqui eu estou falando que esses dois grupos podem utilizar esse Enterprise Application, tá? E se eu voltar aqui nos meus grupos, GR AWS, se eu olhar aqui no meu Administrator, vou olhar aqui os membros, né? Então aqui no Administrator tem o meu usuário aqui, Edesan Tomás. E aqui no meu Power User eu tenho também o Edesan Tomás e o IT Life Hacks, tá? Então, mas por que você colocou o usuário Edesan Tomás nos dois grupos, né? Mais lá para frente vocês vão entender por que ele está nesses dois grupos e qual que é a funcionalidade dele, tá? Então vamos voltar lá no meu Enterprise Application. Como eu tinha criado ele aqui, ele veio com aquele nome bem grande, tá? Mas se você colocar um nome diferente, ele também vai estar diferente aqui no seu Enterprise Application. O que a gente vai fazer agora de configuração? Basicamente a gente vai pegar alguns metadados desse Enterprise Application, vai colocar lá na AWS, vai pegar alguns dados lá da AWS, vai colocar aqui, eles vão começar a se conversar e vai rolar toda essa conexão, né, dos dois pontos. Então, primeiro, a gente vem aqui, Enterprise Application, tem Single Sign-On, e a gente vai habilitar aqui, ó, o SAML, tá? Esse vai ser o protocolo que vai ser
responsável por fazer essa troca de informações entre as duas pontas, tá? Então vou clicar aqui. Então vejam que aqui ele já aparece uma telinha aqui onde a gente vai fazer as configurações, tá bom? Agora a gente vai voltar lá para o portal da AWS e seguir com a configuração lá. Aqui no portal da AWS eu vou procurar por IAM Identity Center. Eu vou clicar nele. E aqui, como eu não tenho o recurso ainda habilitado, ele vem com esse botão aqui de Enable, tá? No caso, eu selecionei aqui a região do São Paulo, que é a mais próxima aqui, para habilitar esse recurso, tá? Então, vou dar um Enable aqui. Beleza, ele já provisionou aqui o recurso. E aqui a gente segue com a segunda parte da configuração. Aqui na parte da AWS a gente vai vir aqui em Settings, tá? E aqui em Settings a gente vai entrar aqui, vai descer aqui. A gente vai passar qual que é a Identity Source, né? No caso a gente vai especificar aquela o Azure AD. Então a gente vem aqui em Actions e Change Identity Source. Eu vou colocar aqui que é um External Identity Provider do Next. E aqui ele já vai passar algumas configurações que é legal a gente anotar, tá bom? Então primeiro, a gente vai fazer o download aqui desses metadados, que é um XML com algumas configurações aqui do IAM Identity Center, tá? Você mantém e salva ele. E você vai pegar também essa informação aqui, ó. AWS Access Portal Sign-in URL. Você copia essa URL e salva aí no seu bloco de notas, que você vai utilizar ele depois. Aí a gente vai voltar agora lá pro Azure AD. E aqui a gente vai fazer o upload daquele arquivo que a gente acabou de baixar. Então eu vou procurar ele aqui. No caso foi esse último que eu acabei de baixar. Vou dar um add. Certo? Ele já fez o upload aqui. E aquele XML ele já veio com algumas configurações. Por exemplo aqui qual que é a URL, né, da entidade da AWS. Vem tudo configurado lá naquele XML. A única coisa que a gente vai colocar de adicional é esse sign-on URL, que foi justamente aquela URL que a gente copiou, tá? Então eu vou colar ela aqui. Se você não lembra qual que era a URL, você volta aqui no seu portal da AWS, é esse primeiro link aqui, tá bom? Copiou ele aqui, leva ele para cá e cola, tá bom? Aí é só dar um um save. Beleza, ele já fez as configurações. Se vocês observaram, ele já trocou as configurações que a gente colocou aqui nesse primeiro campo, tá? Quando ele chega nessa parte aqui de fazer o teste, você não precisa fazer o teste agora, tá? Porque a gente ainda tem mais algumas configurações para fazer. Então eu vou dar um no aqui. E aqui, nesse campo de SAML Certificates, você vai baixar esse metadado aqui, tá? Federation Metadata XML. Então você vai clicar aqui no download, vai guardar o arquivo e você vai lá no seu portal da AWS e você vai fazer o upload desse arquivo aqui, SAML Metadata, tá bom? Então esse aqui é o arquivo. Fiz o upload dele aqui. Eu vou dar um next. Aqui nessa tela ele só pede para você confirmar as configurações, né? Então, você só dá um accept aqui embaixo e change identity source. Agora que ele já fez essa sincronização, o que acontece? As duas pontas ali elas estão sincronizadas, tá? Porém, se você vir aqui em Users e Groups,
aqueles usuários lá do Azure AD ainda não estão propagando aqui para a AWS, tá? Então agora a gente vai configurar a parte da sincronização. Essa primeira parte foi só a configuração da conexão entre a Azure AD e a AWS. E agora a gente vai configurar a sincronização, o serviço que puxa os usuários que estão aqui dentro. Lembra que a gente tinha adicionado os dois grupos, né? Administrator e Power User. E agora a gente vai configurar aqui em Provisioning. A gente vem aqui em Provisioning também. E vejam que aqui o provisionamento está manual. Então, nessa forma manual, a gente teria que criar um usuário aqui, criar um usuário lá com o mesmo nome, dar as permissões e funcionaria desse jeito. Mas não é uma maneira elegante, né, de fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui para automático, certo? Aqui, ele vai pedir duas informações do admin credentials, né? Que é o tenant URL e a secret URL. De novo, a gente vai pegar essas informações lá na AWS, ele até mostra aqui, né? Que você precisa dessas informações para conseguir conectar com a API do IAM Identity Center. Então a gente volta lá para o portal da AWS. Aqui no portal da AWS a gente vem aqui em Settings. Aí você vai ver que o método de provisionamento está manual aqui também. Então o que a gente vai fazer é dar um enable no provisionamento automático, tá? O que ele faz? Você dando um enable aqui, ele vai mostrar as configurações justamente que o Azure AD está pedindo. Então você pode pegar esse SCIM Endpoint e o Access Token, que é justamente aquilo que a gente está precisando. Então o SCIM Endpoint, a gente copia ele aqui. Você pode guardar num bloco de notas também, para caso você saia dessa tela aqui, você conseguir recuperar. Eu vou pegar aqui o token também. Eu vou colocar aqui no meu bloco de notas, certo? E agora eu vou voltar lá pro Azure AD. E aquele SCIM eu vou colocar nessa parte de cima aí, que é o tenant URL. E aquele token eu vou colocar aqui na parte de baixo, certo? Aí eu dou um test connection aqui para validar. Maravilha, ele já validou aqui. E agora eu vou dar um save para ele completar essa configuração que eu fiz. Maravilha, agora ele já está configurado. Eu volto aqui para o meu Enterprise Application. Tenho meus usuários aqui, meus grupos, né, de usuários que eu quero que ele sincronize lá para a AWS. Single Sign-On já está configurado, né, que é a conexão entre o Azure e a AWS. E o Provisioning aqui é o serviço de sincronização, certo? O que acontece aqui agora? Eu configurei o serviço de sincronização, mas se eu voltar aqui para a AWS, vou dar um close aqui, vou olhar aqui no Users, atualizei nada ainda, Group, atualizei nada ainda. O que acontece? Esse serviço ele demora um tempinho para ele sincronizar, certo? Mas a gente tem um macete aqui para a gente adiantar esse processo, né? Então eu vou clicar aqui no Start Provisioning para ele começar a rodar essa sincronização. E tem esse botãozinho aqui que é o Provisioning on Demand, que é justamente para você sincronizar um item específico, né? Para que você vai utilizar isso? Imagina que você está sincronizando ali aqueles dois grupos, só que daqui a pouco você colocou um usuário novo naquele grupo, né? Uma pessoa nova que está entrando para o seu time, vai ser um administrador, você colocou lá no grupo, só que ele ainda não sincronizou e apareceu lá na AWS. Você pode vir aqui, colocar o grupo, né? No caso aqui eu vou sincronizar o Administrators, vou sincronizar aqui esse meu usuário, eu vou dar um Provisioning aqui.
Legal, aqui você pode verificar que ele fez as sincronizações. Ele deu um skip aqui. Beleza, vamos dar uma olhada lá no AWS se ele já sincronizou. Opa! Aqui ele já sincronizou. Na verdade, ele já sincronizou porque eu habilitei aquele botão de Start Provisioning, né? Então ele já sincronizou os dois grupos, os dois usuários que estão naqueles grupos, né? E quando eu fiz essa sincronização forçada, o que ele está falando para mim? Que ele deu um skip na sincronização, porque esse usuário já existe lá, tá? Então, só se fosse um usuário novo que ainda não teria sincronizado ali, você clica e faz a sincronização dele, tá bom? Bom, beleza. Aqui na parte do Azure AD é basicamente isso, né? Então tem Enterprise Application, os grupos que eu sincronizei lá. E aqui no caso da AWS, já tem os usuários sincronizados aqui. Será que já está funcionando? Então, vamos dar uma olhada, né? No caso aqui, eu abri uma página anônima. Eu vou abrir o meu My Apps. Você pode procurar aqui, é o primeiro link, tá? Da Microsoft. E você vai logar com o seu usuário. Então, no caso aqui, primeiro eu vou logar com esse IT Hacks. Então, no caso, eu loguei aqui no meu My Apps, com a minha conta Microsoft, no meu tenant da Microsoft, e ele vai aparecer justamente aquele Enterprise Application que eu criei no meu tenant e dei permissão para esse usuário, tá? Quando eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar para o portal da AWS. Só que o que acontece aqui, ó? Você ainda não tem navegação no portal da AWS. O que falta ainda, né? Deixa eu fazer um sign out aqui. A gente ainda precisa fazer uma parte da configuração na AWS, que é justamente dar aqueles permissionamentos. Então, o que a gente vai terminar de fazer a configuração aqui na AWS, né? A gente vai colocar aquelas permissões que esses usuários precisam ter. Então, primeiro a gente vem aqui em Permission Sets. Aqui no Permission Sets, eu vou criar aqui em Create Permission Set. No caso, eu vou usar uma permissão já pré-definida pela AWS, mas no caso, se você quer ter um grupo que tem permissões customizadas, né? Eu quero criar um grupo que o cara só possa ter permissão IEC2, RDS e S3, por exemplo. Você pode criar uma política customizada e associar essa política naquele grupo de usuários, né? Mas aqui a gente vai aproveitar aqui as permissões pré-definidas da AWS. Então, como eu comentei, tem aquele Administrator Access, né? Já tem aqui selecionado. Eu vou dar um Next nele. Eu posso alterar ele. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar gr Administrator User para refletir com aquele grupo que está lá no Azure AD. Vou dar um Next aqui. Um ponto legal aqui também de mostrar. Você pode definir qual que é o período de tempo que você quer que os usuários que estejam logados com esse permissionamento, né, com essa role, fiquem logados no portal. Então, como esse é um usuário com acesso total, o legal é deixar ele no mínimo aqui com 1 hora ou colocar um período customizado aqui de segundos, né? Então, no caso aqui eu vou deixar 1 hora. Vou dar um Next. Você visualiza, faz um review aí das configurações e dá um Create. Beleza, já criei o Administrator Access. E agora eu vou criar também aquela permissão de Power User. Então, no caso, ele está aqui. Power User. Também é uma permissão pré-definida pela AWS. Dou um Next. Como ele é um Power User, eu posso colocar aqui 2 horas, né?
Posso colocar a descrição também se eu quiser, posso colocar algumas informações aqui, mas isso daqui basicamente eu preciso, né? Aqui eu vou colocar gr power user para refletir com a configuração do Azure AD, dou um next e aqui eu dou um create. Legal, criei aqui as configurações. Na verdade isso aqui acabou não vindo com o nome lá, né? Posso também vir aqui, posso deletar ele e criar de novo, não tem problema. Vou fazer aqui certinho para não ter erro, né? Vamos novamente criar o Administrator Access, mudar o nome lá para Administrator User e manter também uma hora. Next e Creation. Legal, já criei as duas permissões, porém ainda não está totalmente configurado. Eu criei a permissão, eu tenho os usuários e grupos, eu tenho aquelas permissões, tenho os usuários e os grupos aqui, né? Certo? Só que eu ainda preciso fazer a junção disso tudo com as contas da AWS. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em AWS Accounts. No caso eu tenho essas 3 contas aqui da AWS associado a essa minha conta principal, que é a Management Account. O que eu vou fazer aqui de diferente, né? Por exemplo, no caso de Administrator User, eu vou dar permissão em todas as contas, tá? Então, eu seleciono as 3 contas aqui, dou Assign Users in Groups, e aqui eu vou associar o Administrator User, no caso o grupo, né? Porque daí, se eu adicionar outros usuários, imagina como que ficaria eu adicionar usuário por usuário aqui, né? Então, fica muito mais fácil se eu selecionar só o grupo e quem entrar ali naquele grupo já pega aquele tipo de permissionamento. Dou Next. E aqui eu vou definir qual que é a permissão que aquele grupo de usuários naquelas contas vai ter. Então, como é o grupo de Administrator User, eu vou colocar aqui, foi aquelas permissões que a gente criou há pouco. Vou dar um Next. E aqui ele tem o Review, né? Então, eu estou associando um grupo de usuários com as permissões naquelas 3 contas. Vou dar um Submit. Aqui ele está configurando essas permissões em todas aquelas 3 contas, né? É uma forma bem eficiente de você fazer esse tipo de gerenciamento. E como eu sei se está configurado ou não, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. No caso, eu configurei só aqui do grupo de Administrator Users. Então aqui eu consigo ver qual que é o usuário que está nesse grupo e quais são as contas que esse grupo tem permissão. Tá vendo? Se eu voltar aqui nos grupos e vir aqui no Power User, mostra os usuários que estão nesse grupo. E se eu vir aqui em Account, eu não tenho nenhuma permissão ainda. Vamos voltar lá no AWS Account. Nesse caso aqui de Power User, o que eu vou fazer? Eu vou dar permissão só nessa conta aqui que é o Management Group, tá? Na verdade, vou colocar nessas 2 contas aqui. Essa daqui que é conta de gerenciamento, normalmente a gente não sobe nada, né? Sobe em outras contas. Então eu vou dar permissão de Power User nessas 2 contas, não vou dar nada de gerenciamento. Vou dar um Assign Users in Groups. Vou colocar aquele grupo onde tem aqueles 2 usuários. E o permissionamento, também eu vou selecionar aquele permissionamento de Power User. E vou dar um Next. Novamente você revisa 2 contas, o grupo onde tem 2 usuários e o permissionamento de Power User. Tá? Dou um Submit e ele vai configurar aquelas 2 contas. Beleza, então vamos só checar aqui se está configurado mesmo. Entro aqui no meu Power User, mostro os usuários e aqui nas contas
Ele tem permissão nessas duas contas, certo? Com isso, você já tem tudo configurado, os usuários, os grupos, os permissionamentos, em quais contas ele vai ter esse permissionamento, né? Agora chegou a hora de testar. Então eu vou voltar aqui na minha tela privada, né? Que eu estou logado com aquele usuário ITLafHacks. Eu acesso aqui o Enterprise Application. Ele redireciona para a AWS. E lá na AWS ele vai mostrar as duas contas que eu tenho permissão e qual que é a permissão que eu tenho, tá vendo? Então eu tenho permissão de Power User nessa conta de Audit e nessa conta de Log Archive. Então eu vou clicar aqui, quando eu clico eu acesso essa conta com aquele permissionamento que eu estipulei. Beleza? Então aqui eu já estou logando, deixa eu fechar essas janelinhas aqui, estou logando aqui com o meu usuário ITLafHacks com o grupo de Power User. Como eu sei que eu sou Power User, né? Como eu tinha comentado, o Power User ele não pode fazer criar usuários, dar permissões para outros usuários, né? Então, o recurso que a gente utiliza para fazer esse tipo de ação, que é criar usuários, dar outras permissões, criar grupos, é o IAM. Então, se eu entrar aqui no IAM, ele vai falar que tem acesso negado, porque eu não tenho permissão para mexer no IAM, tá? Então agora eu vou sair aqui no portal da AWS, vou sair aqui também, vou sair, na verdade não vou sair, eu vou entrar com outro usuário que é aquele de São Tomás. Deixa eu pegar ele aqui. Beleza, agora eu estou logado aqui com o meu usuário de São Tomás e também aparece aqui meu Enterprise Application. Eu vou clicar nele. Ó, no caso, como eu não tinha deslogado dessa parte aqui que eu faço a visualização das contas, ele ainda está com aquele meu usuário do ITLafHacks. Então vou dar um sign out aqui também. Posso fechar aqui. E aqui eu vou tentar acessar novamente. Muita atenção na hora de fazer essas trocas de usuários. Então aqui, ó, logo meu usuário de São Tomás. Vejam que ele mudou aqui em cima. E aqui ele vai mostrar as 3 contas que ele tem o permissionamento. Aí aqui vem o pulo do gato, né? Por que eu coloquei esse usuário em 2 grupos? Como eu tinha comentado, o grupo GR Administrator User, ele tem permissão nas 3 contas, né? Porém, o grupo de Power User tem acesso só nessas outras contas aqui. E o que é legal de você utilizar aqui, né? Se você é um administrador do ambiente e de repente você quer entrar nessa conta do audit aqui só para criar um S3. Então você não precisa do permissão de Administrator User, porque você só vai criar um recurso, você não vai dar permissão para um outro usuário, né? Você só precisa do Power User para você entrar na conta e criar o usuário, o S3 ali, né? O recurso que você precisa. Mas se você precisa entrar em uma dessas contas aqui para mexer com essa parte de permissionamento do IAM, aí sim você vai precisar do Administrator User, né? Então, como no ambiente antigo que eu estava utilizando esse nível de permissionamento aqui, e quando eu entrei lá no IAM eu não consegui utilizar porque ele é só Power User, agora eu vou demonstrar aqui na conta Audit também. Vou entrar com a role de Administrator User. Aí você pode ver aqui meu usuário lá do Azure AD, o grupo que eu tinha criado com a permissão de Administrator. E quando eu entro aqui no IAM,
o IAM ele já não mostra mais aquela opção de erro de permissionamento, tá? Então, com esse usuário aqui, eu posso modificar os permissionamentos, posso criar políticas, usuários, grupos e tudo mais. E eu posso sair daqui, posso voltar para esse portal e agora eu quero só criar um S3. Então, novamente, o mesmo usuário, de São Tomás, com a role de Power User, né? Entro aqui no IAM, meu IAM já está sem permissão, certo? E agora eu vou só mostrar mais um macete que pode acabar acontecendo com vocês, que aconteceu comigo, e a parte de troubleshoot é bem complicada, né? Quando você não conhece muito o recurso. Então vou só apresentar aqui para mostrar para vocês que pode ser bem útil, né? Bom, agora eu estou logado meu usuário admin aqui no meu Azure AD. Bom, aqui no Azure AD o que a gente vai fazer? Imagina que você está montando seu laboratório e precisa criar um usuário novo aí só para fazer esse teste, né? Para fazer aquele teste de sincronização, por exemplo. Então vou criar aqui um usuário novo. Eu vou colocar meu domínio certo aqui e vou colocar fulano. Então estou criando o usuário fulano, né? Eu vou copiar aqui o e-mail dele e vou copiar a senha temporária quando você cria o usuário. Não vou mudar nada em propriedades, nem aqui no assignment. Vou dar um review e create e beleza. Criei o usuário, ele já está aparecendo aqui para mim, tá? E agora eu vou voltar aqui, vou nos grupos. Vou colocar aquele grupo de Power User. Vou adicionar esse usuário novo. Fulano. Cliquei aqui, adicionei ele. Se ele não aparecer, é só dar um refresh aqui que ele vai aparecer agora, certo? E agora eu vou voltar lá no meu Enterprise Application. Puxa aqui, esse daqui foi o que a gente criou. E aqui no Enterprise Application, a gente vai ter aqui os User in Groups. No caso, o grupo Power User ele já está aqui, porém, lá na AWS, vamos ver aqui, esse usuário fulano ele ainda não está criado aqui, certo? Então o que eu queria demonstrar é justamente isso. Você criou um usuário novo, associou ele lá no grupo, mas ele ainda não está sincronizado. Como funciona? Eu venho aqui no Provisioning. Vejam que ele já tem 2 grupos e 2 usuários sincronizados. E eu vou falar aqui para ele fazer um provisionamento on demand. Então aqui eu coloco o grupo onde está esse usuário. E aqui embaixo eu vou selecionar só o fulano. Se eu quiser eu posso até selecionar todos aqui, só para mostrar ele sincronizando os 3 usuários. Como aqueles outros 2 já estão sincronizados, ele vai dar aquele skip e o fulano ele vai sincronizar, certo? E errado aqui. Esse daqui foi justamente o erro que eu peguei e eu já fiquei preocupado que eu já tinha errado alguma coisa. Até você encontrar o erro, você já fica desesperado, né? Então, o que eu identifiquei que eu estava fazendo de errado, e você fazendo no seu laboratório, você pode acabar encontrando esse erro também, tá? O que acontece? Quando você faz esse tipo de sincronização de usuários do Azure AD com a AWS, imagina que você vai levar o usuário, né, as propriedades daquele usuário de um lugar para outro, então aquele outro lado precisa ter também aquelas informações, aqueles campos para conseguir criar o usuário lá do outro lado, né?
nada mais é que esse serviço aqui, ele pega o usuário do seu Azure AD, cria esse usuário lá do outro lado com essas mesmas informações, né? E na hora que você vai acessar, você vai estar usando aquele outro usuário lá da outra ponta. Mas por que está dando esse erro, né? O que acontece? Quando você vai criar um usuário lá na AWS, ele exige que você tenha pelo menos as permissões as permissões não, os atributos ali, né? As propriedades de nome e sobrenome daquele usuário. E no caso, eu só coloquei aqui, ó, o display name. Então, por isso que ele deu esse erro, tá? Então, o que eu vou fazer para corrigir isso? Eu vou voltar aqui. Deixa eu só mostrar aqui na AWS que ele ainda não sincronizou, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no usuário. Vou entrar lá no fulano. E eu vou editar as propriedades dele. Tá vendo? Que ele não tem o first e o last name aqui dele. Então, vou colocar aqui fulano Silva. Vou colocar o Silva aqui também. Opa. Silva. Certo? O resto das propriedades aqui não precisa mudar nada. Que era exigido lá na AWS mesmo, era só isso. Essas duas informações, tá? E provavelmente se você estiver sincronizando o seu usuário do AD local para a nuvem, essas informações já vão estar preenchidas e não vai dar erro, né? Isso aqui é mais caso você for criar um usuário, crie só com display name ali, que é o exigido pelo Azure AD, só que lá na AWS ele precisa também do first e do last name, tá? Então, editei aqui, coloquei as propriedades que faltavam. Você pode ver aqui nas propriedades que a gente colocou. E agora eu vou voltar aqui no meu Enterprise Application. Seleciono aquele Enterprise Application. Novamente, já está sincronizado aqui o grupo onde está o usuário, né? Então vou voltar lá no Provisioning. Ainda 2 grupos e 2 usuários sincronizados. E vou dar um Provisioning on Demand novamente. Coloco o grupo Power User, onde tem aquele usuário. E vou selecionar novamente os 3 aqui, porque eu quero sincronizar todos os usuários desse grupo. Dou um Validate. Beleza, aqui ó, você já pode ver que a última etapa agora ele deu como sucesso. Se eu vejo aqui na parte dos usuários, aqueles 2 usuários que já existiam, ele deu skip, porque já estavam sincronizados. E o fulano, ele fez a criação dele lá na outra ponta. Tá? Então, eu venho aqui no AWS, um F5 aqui, e o fulano já está aparecendo. No caso, o fulano ele já entrou com aquela permissão de Power User. Eu vou acessar aqui, deixa eu deslogar desse usuário aqui. Fecho aqui, vou deslogar aqui também. Fecho aqui. E aqui do MyApps eu vou entrar agora com o fulano. Fulano, avanço. Ele pede aquela senha temporária. Eu coloco aqui. Faço a troca de senha dele. Beleza, então agora eu estou logado aqui com o fulano da Silva. Tenho meu Enterprise Application. Acesso aqui. Novamente logo com o fulano. Ele me redireciona lá pro portal da AWS e eu já tenho aquelas permissões lá de Power User e já posso seguir fazendo utilização. Beleza? Bom,
era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Apesar de ser uma configuração simples, né, quando a gente se depara com toda aquela documentação, parece um pouco mais complexo, né? Mas isso daqui pode facilitar bastante o seu tipo de gerenciamento do ambiente, né? E vai facilitar também, principalmente o gerenciamento dos usuários, né? Você não precisa olhar o usuário no Azure AD, os usuários lá no portal da AWS. Fica muito mais simples você fazer esse tipo de gerenciamento, tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo aí. Curte se vocês gostaram, segue o canal aí, se inscrevam, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me chamar lá no LinkedIn que a gente bate o papo, tá bom? Obrigadão aí, valeu.